Depois de vários meses marcados por incertezas, desde taxas de juro, conflitos geopolíticos entre os Estados Unidos e o Irão, o encerramento e a abertura do Estreito de Hormuz e as oscilações constantes no preço do petróleo e o início dos sinais de inflação, o mercado continua surpreendentemente resiliente. O SP500 voltou a aproximar-se de máximos históricos, impulsionado sobretudo pelas grandes tecnológicas e o entusiasmo em torno da inteligência artificial. Mas enquanto grande parte do mercado já parece cara e o SP500 está acima da média histórica das valuations, ainda existem empresas de enorme qualidade a serem negociadas abaixo do seu valor real, com descontos relativamente significativos face ao seu valor justo de mercado. Negócios com vantagens competitivas fortes, equipas de gestão consistentes e capacidade real de crescer durante muitos anos ou até mesmo décadas. Hoje vou-te mostrar algumas das ações que considero que possam estar mais desvalorizadas à data de hoje no mercado e explicar exatamente o porquê é que eu acredito que o mercado ainda não reconheceu todo o seu potencial. E dito isto, vamos então para a primeira empresa da lista de hoje. A primeira empresa da lista de hoje é a McDonald's. A McDonald's não é uma empresa que ganha dinheiro só a vender hambúrgueres. Na verdade, o segredo do negócio está noutro sítio. E é isso que torna a empresa tão forte e tão resiliente. Cerca de 95% dos restaurantes da McDonald's são operados por franchisados. Ou seja, no fundo, a empresa não está diariamente a carregar toda a operação sozinha. Em vez disso, recebe o seu dinheiro através de rendas, royalties e taxas que são aplicadas aos seus parceiros. Isto é importante porque muda por completo a lógica do negócio. Em vez de depender apenas da venda de comida num restaurante específico, a McDonald's ganha uma percentagem sobre uma rede gigante de restaurantes espalhados por todo o mundo. Mas há mais uma peça neste modelo de negócio que muita gente não valoriza: os imóveis. Muitas das vezes a McDonald's é dona dos terrenos ou dos imóveis onde operam estes restaurantes espalhados pelo mundo inteiro e depois acaba por arrendar esse espaço a franchisados. Ou seja, a empresa não ganha só com a alimentação, mas também ganha com o imobiliário. E é aqui que realmente o negócio da McDonald's fica extremamente interessante. Este modelo cria receitas previsíveis, margens elevadas e um fluxo de caixa estável. Mesmo que um restaurante em determinada zona não tenha o melhor desempenho, o McDonald's continua a receber a sua parte. O McDonald's tem mais de 45 mil restaurantes espalhados por mais de 100 países no mundo, o que lhe dá um poder de negociação forte com os seus fornecedores, eficiência operacional e uma marca extremamente forte. E o mais importante é o que a empresa faz com o dinheiro que gera. A McDonald's utiliza este free cash flow para recompensar os acionistas através de buybacks e dividendos e para investir na sua modernização e digitalização do negócio. No fundo, o McDonald's não é apenas uma marca de comida de fast food, é a combinação de franchising, escala global e imobiliário, mas tudo organizado de uma forma extremamente eficiente. Quando analisamos este modelo de negócio, vemos que é uma das máquinas mais incríveis de gerar dinheiro no mercado. Posto isto, podemos ver então que o McDonald's tem um market cap aqui a rondar os 200 bis, está a ser negociado para os próximos 12 meses com um PI a rondar os 21 e um PI futuro para 2027 a rondar os 19,6, sendo que é uma empresa extremamente defensiva e resiliente. Ela sempre é cotada com um prémio e ela está a ser negociada abaixo da sua valuation normal, mas vamos ver isso de seguida. Está a ser cotada a um free cash flow yield de 3,5%, também extremamente elevado. É uma empresa lucrativa com uma profit margin de 31% e com uma margem operacional de 46%. Aliado a tudo isto, vem com um dividend yield de 2,6% e um payout ratio na casa dos 59%, extremamente saudável. E podemos ver aqui que uma das empresas mais previsíveis do mercado e sem alteração qualquer em termos de fundamentos da empresa, está com uma desvalorização nos últimos 6 meses de cerca de 12% e nos últimos 5 anos apenas uma valorização de 19%. Se formos a verem numa escala de tempo mais alargada, podemos ver que esta empresa valorizou cerca de 130% nos últimos 10 anos, sem contar com todos os dividendos que foram recebidos e entregues pela empresa aos acionistas. Podemos ver aqui que a revenue tem sido crescente, abrandou aqui na altura do Covid, impactada por o Covid e pelo fecho de restaurantes, e entretanto tem vindo a recuperar. Em termos de free cash flow, vemos que a empresa é uma máquina de criação de free cash flow e a única vez que teve free cash flow negativo nos últimos 20 anos foi no ano 2020, causado pelo Covid e pelo encerramento dos restaurantes. Uma vez que é uma empresa que retira constantemente ações em circulação do mercado, também tem um crescimento expressivo dos seus earnings per share ao longo do tempo,
E se formos a ver aqui um compounding de earnings per share nos últimos 10 anos, médio na casa dos 8,3%. Podemos ver então aqui que o retorno acionista é feito de duas formas, de dividendos e de buybacks, se bem que até mais intenso em termos de dividendos do que propriamente buybacks. Aqui, na altura do Covid, a empresa não fez buybacks, no entanto, continua a pagar o seu dividendo e aumentou o mesmo, o que transmite também um sinal de confiança enorme nesta empresa. Aqui, em termos da retirada de ações em circulação no mercado, podemos ver que é uma escadinha perfeita. A McDonald's está constantemente a retirar ações do mercado, no último ano cerca de 0,65% e nos últimos 10 anos tem tirado em média cerca de 2,2% anualizado, o que é um buyback interessante. Também podemos ver que em termos de profit margens, ao longo do tempo, se vimos num espaço temporal grande, a McDonald's cada vez tem melhorado as suas profit margens ao longo do tempo, o que também não deixa de ser interessante para o modelo de negócio que é. Assim sendo, eu trouxe duas projeções financeiras para o McDonald's, uma com base no crescimento dos EPS e outra com base no cash flow. Pegando aqui no crescimento dos EPS, vamos assumir um EPS Growth Rate nos próximos anos de 8%. Eu utilizei estes dados aqui com base nos analistas. Os analistas esperam que haja um crescimento dos EPS nos próximos 3 a 5 anos em 7,7%, aproximadamente 8%, foi o valor que eu utilizei. Então eu assumi aqui um múltiplo de 25, se tivermos sempre em conta aqui mais ou menos uma linha média, normalmente o McDonald's é negociado cerca de 25 de price to earnings. Podemos ver que nos dá um retorno de cerca de 9,52 anualizado, sem ter em conta os dividendos. O que nos diria que em 2031 a ação estaria por volta dos $438, e não tendo em conta todo o juro composto que foi feito por parte dos dividendos. Se utilizarmos aqui o modelo de cash flow, podemos ver que ela é negociada a um free cash flow yield de 3,5%, foi o que eu assumi, e um free cash flow growth rate de 9%. Se formos a ver com base nas projeções dos analistas, eles esperam que o crescimento do free cash flow rate para o próximo ano seja de 10,2%, eu até assumi um free cash flow rate mais baixo. No entanto, também poderíamos passar este valor aqui para 8% sem qualquer problema. Tendo em conta um Free Cash Flow Growth Rate de 9%, a empresa dá-nos um retorno anualizado na casa dos 9,8%, o que significaria que em 2031 teria também um valor terminal na ordem dos 444, sem contar com os dividendos. Antes de continuar, para quem quiser acompanhar mais análises como esta, eu partilho todo o tipo de oportunidades e explico com mais detalhe todo o meu processo de investimento dentro do AS Club. Se quiseres acompanhar o meu portfólio em tempo real e perceber como é que eu faço a gestão do mesmo, podes também considerar entrar no AS Club Plus. Com o código Daniel10 tens 10% de desconto no plano mensal e anual. Mas relembro que nada disto é um aconselhamento financeiro. Estou apenas a partilhar a minha visão e a minha análise pessoal e estes vídeos são realizados para fins informativos e entretenimento. E a segunda empresa que eu trago para o dia de hoje é a Transmedic Group, é a TMDX. A TMDX é uma empresa de tecnologia médica que trabalha na área dos transplantes. A ideia principal do negócio é melhorar a forma como os órgãos são transportados antes dos transplantes ocorrerem. Em vez dos mesmos serem transportados apenas em gelo, a tecnologia da empresa mantém o órgão em melhores condições, o que no fundo aumenta a hipótese de sucesso de um transplante. O produto principal chama-se OCS e que ajuda a preservar órgãos como o coração, o fígado e os pulmões. No entanto, a empresa não ganha dinheiro só com a venda desta tecnologia. Ganha com serviços, com consumíveis e com logística ligados a cada transplante. Ou seja, quanto mais o sistema é usado, mais a empresa pode faturar. No fundo, a TMDX não vende apenas um aparelho, vende uma solução completa para o processo de transplante. Por isso é que no fundo este negócio é interessante. Resolve um problema muito importante na área da saúde e ao mesmo tempo cria uma fonte de receita recorrente para a empresa. Passando então aqui para a TMDX. A TMDX é uma small cap, é uma empresa com 2,7 bilhões, é uma empresa com um price to earnings nos próximos 12 meses de 31 e um price to earning futuro projetado para 2027 de 22. Como podemos ver, apesar de ser uma small cap, é uma empresa lucrativa com uma profit margem de 27%. É uma empresa que tem cerca de 500 milhões em dívida e 500 milhões em caixa. Podemos ver que desde o início do ano a empresa caiu 35%, num ano acumulado de 38% e nos últimos 10 anos cerca de 250%. No entanto, a empresa só fez o IPO em 2019
2019, por isso não é um espaço temporal de 10 anos. Relativamente então aqui ao crescimento das receitas, vemos que aqui numa fase mais de maturação e aqui numa fase de explosão. As receitas têm crescido a um ritmo muito agressivo, nos últimos 5 anos 89% e agora mais recentemente no último ano cerca de 21%. A empresa já tem um EBITDA positivo, como podemos ver, e recentemente já começa a ter alguns trimestres, alguns quarters em que tem free cash flow positivo, já geram free cash flow positivo. Podemos ver também que a empresa sempre teve EPS negativos e recentemente também já está com EPS positivos e um crescimento dos mesmos. Aqui em relação ao cash e à dívida, diria que está equilibrado, a empresa tem tanto de cash como de dívida. Podemos ver que a empresa tem aumentado sempre as ações em circulação, também para fazer potenciar e para fazer crescer o seu negócio, no entanto diminuiu no último quarto o número de ações em circulação no mercado. Relativamente aqui ao price to earnings, podemos ver que tem havido constantemente uma compressão dos múltiplos ao longo do último ano, sendo aqui até negociado a cerca de 14 de price to earnings futuros e agora a ser negociado aqui na ordem dos 16, 17 price to earnings. Passando então aqui para uma projeção financeira da empresa, não vou utilizar o modelo cash flow porque não faz sentido numa empresa, ela não tem receitas previsíveis. Vamos sim utilizar o modelo de crescimento de earning per share e vamos assumir aqui um crescimento de EPS de cerca de 20% anualizado. Podemos ver aqui que, com base nos analistas, este ano o crescimento foi negativo, de 22%, no entanto espera-se um crescimento muito acelerado nos próximos anos, ou seja, no ano de 2027 61%, no ano de 2028 cerca de 39,5% e no ano de 2029 cerca de 37%. Eu estou a assumir aqui um crescimento dos próximos 5 anos de 20% anualizado, ou seja, bem abaixo dos analistas, tendo em conta que também não temos essa informação até 2031. E vou colocar um múltiplo que eu considero justo, que vimos anteriormente, a valuation anda aqui na ordem dos 15, 16, 17. No entanto, eu acredito que a empresa neste momento está desvalorizada, eu vou colocar aqui um múltiplo de 20. Assumindo um crescimento de EPS na casa dos 20% e assumindo também que é negociada a um múltiplo de 20, esta empresa pode nos entregar nos próximos 5 anos um CAGR de 22,5%, que é extremamente ridículo. É importante também ter em conta que eu reduzi bastante este EPS porque é muito provável que esta empresa também emita ações em circulação para o mercado. Mesmo assim, eu acho que estou com um cenário base / bear case e temos aqui um CAGR de 22,5% que é extremamente apelativo, dava-nos um valor terminal em 2031 de $217, sendo que a empresa hoje é negociada a $79. Passando então assim para a última empresa que eu trago aqui para o dia de hoje, a empresa é a Vistra Energy, com o ticker VST. A Vistra Energy é uma empresa de energia dos Estados Unidos. A empresa tem várias fontes de geração, incluindo gás, nuclear, solar e outras formas de energia. E depois vende essa energia a clientes residenciais, indústrias e empresas. Em termos simples, a Vistra Energy ganha dinheiro porque consegue produzir energia e fornecê-la ao mercado de forma eficiente. É uma empresa integrada, ou seja, não depende só da venda de energia, mas também de ter controlo sobre a produção e a operação do sistema. O ponto mais interessante da Vistra Energy nos dias de hoje é que é uma grande beneficiária do crescimento da inteligência artificial e ao aumento da procura de energia ligada à mesma. Os data centers de grandes empresas como a Meta necessitam de muita energia e, no fundo, a Vistra Energy está bem posicionada para acompanhar este crescimento desta nova era da inteligência artificial. Além disso, a empresa tem fechado grandes contratos com hyperscalers, como por exemplo a Meta, o que de certa forma liga diretamente o seu negócio ao crescimento da inteligência artificial e da procura de energia por parte dos data centers. Passando então aqui para a Vistra Energy, é uma empresa com um market cap de 55 bis, negociada a um price to earnings por volta dos 17 e um price to earning futuro de 14. Tem um free cash flow yield de 2%, é uma empresa com uma profit margin de 14%, é uma empresa com muita dívida porque o setor de energia necessita de investir primeiro, ou seja, são empresas que normalmente têm muita dívida, e tem à data um dividend yield de 0,5% e um payout ratio de 22%, ou seja, um dividendo extremamente sustentável. Podemos ver que esta empresa no último ano caiu 12%, no entanto nos últimos 5 anos deu 815% de retorno aos acionistas. Mesmo assim, eu considero que esta empresa possa estar
estar barata face ao crescimento que é esperado da mesma. Podemos ver então aqui um forward PE de 14, como tínhamos visto, e um PEG ratio, ou seja, Price to Earnings to Grow, de 0,18. Podemos ver aqui que é uma empresa que tem aumentado sequencialmente as suas receitas, se bem que agora com o boom da inteligência artificial pode aumentar de forma agressiva. O ponto talvez mais negativo aqui da Vistra Energy é, como eu disse, a dívida. Ela tem bastante dívida e um cash residual face à dívida. No entanto, é comum nestas empresas de energia. É uma empresa que paga dividendos e tem crescido os dividendos não de forma muito agressiva. No entanto, é uma empresa que nos últimos 5 anos tem feito alguma recompra de ações, não tão intensa nos últimos tempos porque está a investir muito mais. E aqui, em termos de retorno ao acionista, podemos ver que o retorno é feito através de dividendos e de buybacks, muito mais intenso nos buybacks. Passando então aqui para uma projeção financeira da Vistra Energy, eu também não vou utilizar o modelo de cash flow, vou utilizar o modelo de earnings e então vou pegar aqui nos earnings que são projetados por parte dos analistas. Eles esperam que haja um crescimento dos earnings nos próximos 3 a 5 anos de 45%. Eu vou colocar apenas um crescimento mais moderado, assumindo que não há um crescimento tão expressivo como os analistas esperam, e vou colocar aqui um EPS Growth Rate de 30, com um múltiplo a rondar os 20, e podemos ver que as valuations aqui da Vistra Energy nos últimos 2 anos têm rondado aqui os 50, depois 20, veio aqui a 16, 25, ou seja, eu vou colocar apenas um múltiplo de 20 e vou colocar aqui um EPS Growth Rate de 30, e podemos ver que isto dá um CAGR, ou seja, um retorno anualizado de cerca de 22% nos próximos 5 anos, sendo que entrando hoje a $163, ela poderia estar a $446 em 2031, face aos números que eu utilizei neste modelo. Que no fundo eu acho que são um base case, não são um bull case. Eu até acho que os números dos analistas são extremamente bullish e eu estou a fazer uma análise muito mais conservadora e vemos um CAGR extremamente interessante. No final de tudo, a ideia principal mantém-se. No curto prazo, o mercado é movido por notícias, por expectativas, por emoções. Como vimos recentemente que o entusiasmo em termos de semicondutores e desta inteligência artificial tem puxado constantemente o SP500 a máximos históricos, mas no longo prazo o verdadeiro valor tende a acompanhar o valor real dos negócios. E é exatamente isto que tenho vindo a mostrar ao longo desta série, porque as melhores oportunidades aparecem quando há uma descorrelação entre o valor e o preço da ação. No entanto, como sabem, isto não elimina a importância de perceber o negócio, avaliar os riscos e manter a disciplina e visão de longo prazo. Porque investir não é acertar o próximo movimento de mercado, não sabemos se o SP500 vai subir 10 ou 15% ou vai descer 10 ou 15% nos próximos tempos. É sobre tomar decisões consistentes e conscientes ao longo do tempo. E é por isso que vou continuar a analisar estas oportunidades e a partilhar as minhas decisões e opiniões. Relembro já que nada disto é um aconselhamento financeiro, deves fazer sempre a tua própria análise antes de investir. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like, ajuda imenso o canal. Comenta também aí em baixo quais as ações que tu achas que podem estar desvalorizadas à data atual, que eu posso ir dar uma vista de olhos. E se não és inscrito, subscreve o canal para não perderes os próximos episódios das ações mais valorizadas, das atualizações do meu portfólio e de todos os investimentos que eu faço aqui no canal e partilho. Se quiseres-me também acompanhar de uma forma mais regular, podes aceder ao meu Instagram. Eu coloco algumas histórias, coloco também algumas atualizações sobre o meu portfólio e alguns shorts que eu acho interessante fazer. Por isso, se chegaste até aqui, obrigado por estares desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.